Vamos começar a falar aqui de um assunto sério. Já vou falar para você pegar o seu telefone já para interagir, participar junto com a gente, tá? 99941-4655. A gente vai começar aqui o bate-papo. Eu já queria perguntar aqui para a nossa advogada, a Adriana, tá? Argulo, sobre assédio moral. Adriana, muito boa tarde. Boa, Seja meu muito querido. bem-vinda. Boa tarde, E a Alex. gente vai falar agora de direitos trabalhistas, porque, na verdade, muita gente não sabe nem os direitos, né? Muitos trabalhadores não sabem os direitos que eles têm. E eu já queria falar sobre assédio, né? Sobre o assédio, né? Se essa prática ainda é muito comum aqui no Brasil hoje em dia, com tantas, né, alertas que a gente vem dando, se isso ainda ocorre com frequência. Exato. Boa tarde a todos inicialmente. É um prazer estar aqui hoje. E, infelizmente, é algo recorrente a situação do assédio moral nas empresas e no vínculo nas relações empregatícias. E existem, graças, né, às nossas positivações, legislações, o direito resguardado do trabalhador, caso ele tenha como subsidiar de provas. Mas, assim, infelizmente, é algo recorrente. A nossa CLT é uma senhorinha, né, de 80 anos e cada momento existe atualizações e novas práticas. Então, é algo bem atual. Tá, no caso de assédio moral, doutora, como que o trabalhador lida, né, com essa situação? Porque é uma situação muito delicada, né? O fato de você trazer à tona a questão do assédio coloca em risco o seu próprio trabalho, a sua continuidade dentro daquela empresa. Como é que um trabalhador deve agir, né, se ele estiver se sentindo assediado? Perfeito. Inicialmente, a gente tem que entender que muitas vezes no vínculo da relação empregatícia, o trabalhador ele é a parte hipossuficiente, ele é a parte fraca da relação. Então, o primeiro ponto é você resguardar-se com provas. Entendo também que muitos clientes meus desenvolvem, em decorrência dos assédios praticados pelas empresas, desenvolvem patologias psíquicas, nervoso, questões emocionais provenientes da relação empregatícia. Então, a melhor coisa a se fazer é sempre resguardar-se com provas, tendo em vista que o empregado, né, é a parte mais fraca da relação. Resguarde-se com provas, testemunhas dos fatos, documentos, e aí a melhor forma é adentrar o âmbito judicial pleiteando esses assédios. Existe uma penalidade também, Alex, para as empresas que praticam os assédios morais aos seus colaboradores. Existe a chamada rescisão indireta, que é a justa causa do empregador para o seu trabalhador. Quando a empresa exige esforços elevados àquele funcionário, realiza situações vexatórias, constrangedoras, e o assédio moral não é apenas da empresa como algo hierárquico, mas entre colegas de trabalho também. Então, na verdade, eu peço uma justa causa na minha demissão e resguardo todos os meus direitos trabalhistas? Seria isso? Na verdade, Alex, você adentra com uma ação que é denominada ação de rescisão indireta. Você pode ainda estar laborando ou você pode pedir o seu desligamento e receber todos os seus direitos, tá? FGTS, seguro-desemprego, os últimos salários, as férias proporcionais, porque você vai fazer prova ao juiz de que quem fez com que você necessitasse se desligar da empresa Foi o ambiente. foi a o empresa. ambiente. Certo. Perfeito. Então, munice com provas sempre. Então, na verdade, o assédio moral não é só, então, na linha hierárquica. Então, o colega que está ali do meu lado, no mesmo poder hierárquico que o meu, ou até abaixo, né, do trabalhador, ele também pode ser acionado como assédio moral? Pode, porque a empresa, como parte superior dessa relação, Ela é conivente. Exatamente. Então, a empresa tem que resguardar os seus colaboradores, inclusive nas tratativas interpessoais dentro da localidade de trabalho. A empresa tem que tornar o ambiente de trabalho saudável.
Ok. Agora eu quero falar de um assunto bem delicado, doutora, que é a questão da licença maternidade e também paternidade. Quais são os direitos, né, assegurados por lei para a mãe, né, e também para o pai? Eu quero saber se essa lei também ela abrange quando você adota uma criança. Eu queria que falasse um pouquinho desse tema. Perfeito. A lei atualmente abrange sim aos pais e mães de coração, né, que são tão importantes quanto os vínculos sanguíneos. Então, as mesmas garantias imputadas a um pai e uma mãe que veio na concepção, existe sim a concepção de um adotado, de uma criança do coração, de um filho do coração. Então, os mesmos direitos para quem adota. E no tocante às garantias da licença maternidade, são garantias da estabilidade, a licença maternidade de 120 dias para a mãe, né? Não há necessidade da empresa dela ter que comunicar, já é do momento da concepção, da gestação. Existe a licença de 120 dias, que equivale a 4 meses. Existe a estabilidade após 30 dias desse retorno ao trabalho, a mãe, em prol, né, dessa estabilidade não é para a mãe. Essa estabilidade é visando a criança, né, o bebê, a nova vida. E para os pais, pela CLT, o prazo da licença paternidade de 5 dias. Lembrando que você, colaborador, que provavelmente vai ser pai ou tem intenção de ser pai no futuro, verifique se sua empresa não faz parte de empresa cidadã, que você tem a possibilidade de aumentar por mais 15 dias o seu período inicial resguardado pela CLT de 5 dias. Você agora pode tirar até 20 dias de licença paternidade, que é um apoio excepcional para qualquer mãe, para qualquer vínculo familiar Qualquer inicial. família, né? Perfeito. E a gente já tem, né, um telespectador na linha, José de Camaçari. Boa tarde, José. Boa tarde. Ô, querido. Boa tarde, moleque. Como é que tá, moleque? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Muito Você vem... importante aí, o que eu vou perguntar aí. Pronto. Uma semana Certo. abençoada para você, viu? Ó, a nossa advogada já está aqui e eu já quero que você tire a sua dúvida, por favor. Estamos ao vivo. O síndico de um condomínio pode colocar uma câmera dentro da guarita só para filmar o vigilante? Eu só vou pedir para você abaixar um pouquinho essa televisão, viu, José? Porque tá dando retorno. Tá bem. Só abaixar um pouquinho essa televisão, só Tá para ficar mais claro aqui para gente. bem. Você conseguiu compreender? Um síndico do condomínio Certo. pode colocar uma câmera na guarita. na guarita para vigiar ali o profissional, na verdade. Isso. Senhor José, que está na linha? José, de Camaçari. Senhor José, boa tarde. Boa tarde. Meu querido, Boa assim, tarde. todas as situações que são realizadas por um síndico, obviamente, vem de uma comissão, vem de um colegiado do próprio condomínio, certo? No momento em que é colocada uma câmera dentro da guarita, isso também pode ser visto como algo de proteção àquele colaborador, àquele porteiro que está ali fazendo a guarda do condomínio, não apenas como algo negativo. O ponto negativo, talvez, tenha sido a questão da privacidade. Mas em que momento essa câmera dentro da guarita, né, de segurança daquele condomínio atinge a esfera moral daquele colaborador, do porteiro? Se não houver qualquer tipo de mancha, qualquer tipo de situação, constrangimento, é apenas uma questão de observação do local. Não existe qualquer tipo nesse ponto, porque assim, no direito, nós estudamos 5 anos, fazemos especializações, em muitos casos a gente responde como depende. Depende da situação, senhor José. Essa situação atinge, machuca a esfera moral desse porteiro? Se machucar, se ferir a esfera moral, sim, cabe uma ação, cabe uma reparação. Mas se for apenas uma questão de zelo, de controle do ambiente, apenas isso, inclusive pode ser visto como segurança aquele colaborador, uma questão de um assalto, ter uma imagem interna
do local de trabalho. Então, assim, depende da perspectiva e do caso real, da situação passada por esse porteiro, tá certo? Inicialmente, não consigo identificar ilegalidade, mas tudo depende da situação. Se estiver atingindo a esfera moral do colaborador, de hipótese alguma, essa câmera vai ser permitida ou vai permanecer no local de trabalho. Ok, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Na pandemia, a gente viu muito, né, a ascensão dos home office, né, dos trabalhos diretamente de casa. Existe a lei resguarda, até onde a lei resguarda os direitos dos profissionais que trabalham nesse sistema de home office? Isso. A reforma trabalhista ocorrida em novembro de 2017, ela regulamentou a questão do teletrabalho. Então, assim, o home office é visto como um teletrabalho, seja ele de forma contínua, fora do ambiente do escritório, né, daquela sala que nós conhecemos comumente, ou de forma híbrida. Um momento o trabalhador está em sua residência, em outro ele está dentro do escritório. Então, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, foi sim pactuado todos os direitos de uma relação comum de emprego. Inclusive, existe apenas uma distinção. Se o contrato home office for por serviço ou por demanda, inexiste a necessidade de controle de jornada. Todavia, se for um contrato de trabalho semelhante que antes ocorria dentro do escritório, e aí com a pandemia foi para fora do escritório, foi para dentro do seu ambiente de casa, agora tem controle de jornada, tá? Agora, se for um serviço no qual ele presta para aquela empresa apenas uma atividade, olha, eu tenho que fazer planilha tal, e é apenas aquela planilha com um prazo tal de entrega, não há necessidade de controle de jornada. Todas as outras atividades realizadas dentro do ambiente domiciliar é sim passível de controle de ponto. Inclusive, serve como uma questão de proteção ao trabalhador, que se perde um pouquinho nesses horários dentro de casa, né? Quando você vai ver, acaba fazendo muito mais do que a jornada habitual de dentro do escritório. Exatamente. E serve também para o empregador ter o controle, de fato, do que o seu, né, prestador de serviço, o seu empregado, está fazendo ou não. Se está computando as 8 horas de labor, as 6 horas. Enfim, mas existe sim uma legislação específica do teletrabalho. Bacana. Tem os mesmos direitos. Bacana, bacana, bacana. Olha, a gente já tem outro telespectador aí na linha, o Francisco, tá? Lá de Pirajá. Ele já me escuta? Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Ô, querido. Eu queria fazer uma pergunta, doutor, o seguinte, eu já tenho 60 anos e completei 35 de serviço e trabalho na área de vigilância. E eu já posso pedir aposentadoria e se é especial. Não entendi. Ele tem quantos Ele anos? já tem 70 anos, não é isso? E já 60. completou os 35 anos. 60 Me perdoe, anos. tem 60 anos, já completou 35 anos de serviço. Se ele já Isso. pode requerer aí a aposentadoria dele, isso é uma aposentadoria especial. Pronto. Esse senhor... Francisco. Francisco. Senhor Francisco, atualmente a Previdência Social ela tem um computo diferenciado, por pontos. Entendo que o senhor já tenha logrado para poder se aposentar, tá certo? Agora, eu também sugiro isso aos meus clientes, que adentrem ao site do Governo Federal, o gov.com, que é um site extremamente abrangente a todo indivíduo brasileiro. Por quê? Porque tem ali informações do INSS, seguro-desemprego. Então, ali o senhor consegue mensurar quanto tempo falta para que o senhor possa se aposentar. Entendo, olhando assim, ouvindo o senhor falar, que já cumpriu os requisitos do tempo de contribuição e da idade. E a questão dos pontos, tá? Para se aposentar. Mas entre nesse site, faça o seu cadastro direitinho, o senhor vai ter a amplitude da sua vida, né, social. E vai ser muito mais fácil, tá certo? É isso. Eu queria agradecer a sua presença aqui, doutora. Quero já que você deixe aqui os seus contatos, quem estiver precisando aí, Maior prazer. tá? De tirar alguma dúvida relacionada aos direitos trabalhistas, por favor. Quero agradecer ao convite.
É uma honra estar aqui. Quero mandar um cheiro para todos os meus clientes, que vocês são os motivos de eu estar aqui, tá certo? Quero agradecer minha família e dizer que peço que vocês continuem me seguindo no adv.adrianaargolov, que é a minha rede social. Às vezes eu jogo algumas dúvidas, informo algumas novidades jurídicas de uma forma bem simples, sem muito data vênia, né? Com mais facilidade para todos vocês. Quero mandar um beijo para as pessoas que eu atendo nos meus projetos sociais também, em especial todos por um objetivo em Coutos. Um cheiro em vocês. Muito obrigada, estou à disposição. Precisando de mim mais vezes, é o maior prazer, viu? Obrigado, viu, doutora? Nada, meu querido. Oh, coisa boa. Muito obrigado.